Queridos, aula passada eu havia colocado a vocês a respeito de mitose e meiose. Falei que a mitose e a meiose são partes de um ciclo da célula, né? O ciclo celular ele é dividido em duas etapas. Eu falei para vocês que uma etapa é um período de preparação da célula para a reprodução e a outra etapa é um período de divisão celular. Essa etapa de preparação recebe o nome de intérfase, tá? Ou interfase, como vocês queiram. Tá aqui, ó, intérfase. Que é uma fase onde a célula irá crescer, irá se desenvolver, irá fazer as suas atividades metabólicas como um todo, né? E irá se preparar para uma nova divisão celular. A outra etapa do ciclo é a própria divisão, que é essa daqui, que pode ser do tipo mitose ou do tipo meiose. Hoje vamos falar da divisão celular do tipo mitose. Certo? Essa divisão do tipo mitose, ela ocorre, dependendo da espécie, ela ocorre para o processo reprodutivo e, dependendo da espécie, ela ocorre para a reposição de células, cicatrização de machucados, crescimento, né? Depende muito da espécie. Indivíduos unicelulares utilizam da mitose como forma de reprodução assexuada. Indivíduos multicelulares utilizam da mitose para crescimento, reposição de células mortas e cicatrização de algum machucado. Então, o ciclo celular é dividido em intérfase e divisão. A intérfase é uma fase de preparação e essa intérfase ela é subdividida em 3 novas etapas. Essas 3 etapas, subdivisões da intérfase, nós temos aqui, recebe o nome de G1, S e G2. G1 quer dizer, o G quer dizer intervalo 1, ou gap 1, o S quer dizer síntese, e o G2 quer dizer gap 2, ou intervalo 2. Então, nós temos aí, no meio da intérfase, um período de síntese. Esse período de síntese nada mais é do que o período de duplicação do material genético que nós temos dentro da célula. Então, para que a célula possa se dividir, uma célula se dividir em 2, é preciso duplicar a carga genética, para que as 2 células filhas tenham a mesma quantidade de material genético que a célula mãe. Esse é o processo. Então, nesse período de intérfase, é o período em que a célula se prepara para uma nova divisão celular. Nesse período, ocorre a duplicação do material genético. Antes da duplicação do material genético, eu tenho um período chamado G1, que é a pré-síntese, que ocorre antes da síntese, onde a célula vai sintetizar as proteínas necessárias para que ocorra essa duplicação. Certo? Então, aqui eu tenho a síntese de proteínas necessárias para a duplicação do material genético. Nessa fase S, eu tenho a própria multiplicação do material genético, né? A própria replicação do material genético. E após esse período, eu tenho a síntese de outras proteínas e lipídios. Esses 3 períodos, tá, chamados de intérfase, é a preparação que a célula necessita para que ocorra uma nova divisão. Se a gente olhar no gráfico aqui, você irá observar aqui, ó, período S, eu tenho uma quantidade X. Eu tenho uma quantidade X de material genético. Quando eu entro nessa fase S aqui, ó, essa quantidade X, ela dobra. Tá? Passa a ser 2x. Tá? Então, nessa fase aqui, eu tenho a duplicação do material genético. Então, uma molécula acaba se dividindo e formando 2 novas moléculas. Cada uma dessas moléculas de DNA vão estar localizadas no final do processo dentro de uma das células filhas. Então, nessa fase S, dentro dessa fase S, eu tenho a duplicação do meu material genético. Eu quero que vocês olhem esse gráfico, esse é apenas metade do gráfico da divisão celular da mitose, mas eu quero que vocês tenham muita atenção nesse gráfico, porque se cair numa prova, ou se cair num vestibular, ou no Enem, é possível que caia o gráfico sobre mitose e meiose, e ele vai te perguntar sobre o gráfico. Então, vocês observem que
no início da intérfase, o que está laranjado, azul e verde é o processo todo da intérfase. Tá? Nesse período G1, eu tenho uma quantidade X, e nessa fase S, eu tenho o dobro de material genético. Correto? Isso é muito importante, vocês precisam saber disso. Bom, o período de intérfase, que é o período de preparação, o período de síntese de material genético, ele dura, em média, não o período de a divisão como um todo, o ciclo celular dura, em média, 24 horas. Então, uma célula demora aí 24 horas para poder completar um ciclo de vida. Professor, Oi? professor, o aluno que está aí, o Vinícius, ele falou que não está conseguindo escutar. Não está escutando? Você está me escutando? Tranquilamente? Alô? Está me escutando? Oi? Oi, professor, fala. Okay. Então, o ciclo celular, queridos, dura em torno de 24 horas. Esse período de intérfase, aqui, somente ele, dura em torno de 22 horas. Tá? Então, o período de preparação da célula, ele é o maior período durante todo o ciclo celular. A divisão em si demora apenas 2 horas. Tá? A mitose ou a meiose demora apenas 2 horas. A preparação é que demora um pouco mais. Por que demora um pouco mais? Porque dentro dessa preparação nós temos a síntese do material genético, a duplicação do material genético, que é um pouco demorada. Tá? Enfim, vamos entrar no processo de divisão celular por si só. Então, aqui nós temos a preparação, que é a intérfase, e nós temos a divisão celular em si. A divisão celular do tipo mitose, ela é dividida em 5 etapas. Tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Desculpa, 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas etapas representam eventos que ocorrem dentro da célula. Tá? Então, cada etapa dessa divisão celular é um evento que acontece dentro da célula. Bom, primeiramente, primeira etapa, que é a prófase, é uma etapa onde ocorre o processo de formação de cromossomos. Falei para vocês na última aula que o material genético, o DNA, ele pode assumir 2 formas, dependendo da etapa do ciclo celular. Se a etapa do ciclo celular for a intérfase, esse DNA está na forma de cromatina. Se a etapa do ciclo celular for divisão, seja ela mitose ou meiose, esse material genético está na forma de cromossomo. Tá? Lá no meu canal do YouTube tem uma aulinha sobre núcleo, e eu falo o que é uma cromatina e o que é um cromossomo. Tá? Independente disso, cromatina e cromossomo é o DNA. A diferença é a forma com que ele está dentro da célula. Cromatina, o DNA está na forma de filamento, e cromossomo, o DNA está na forma condensada, espiralada. Tá? Então, para que ocorra a divisão, o DNA estará na forma de cromossomo. Então, no início da prófase, quando a célula sai da intérfase, o DNA ainda está na forma de cromatina. Então, nesse período inicial da divisão, o DNA começa a enrolar, começa a sair da forma de cromatina para assumir a forma de cromossomo. Então, o DNA, aqui, ó, o DNA ele começa a se enrolar para formar os cromossomos. Lembrando a vocês que dentro de uma célula nós temos 46 DNAs. E os 46 DNAs vão formar 46 cromossomos. Tá? Lembrando que no início da divisão celular, esses cromossomos, esse DNA já está duplicado. Tá? Então, além do material genético que forma cromossomos, um outro evento que acontece na prófase é a duplicação dos centríolos. Centríolos são organelas que existem dentro da célula. Normalmente, dentro da nossa célula, nós temos um par de centríolos. Né? Como a duplicação, formamos 2 pares de centríolos. Então, primeiro evento, início da formação de cromossomos. Segundo evento, duplicação dos centríolos.
Terceiro evento que ocorre. Esses centríolos começam a migrar. Um migra para um polo, o outro migra para o outro polo. Então, tem uma migração desses centríolos. Quando esse centríolo se desloca do centro da célula para os polos celulares, quando essa migração... Só um minutinho, pessoal. Eu tenho uma interferência aqui. Eu estou dando aula. Vai ver aqui. Espera aí, pessoal. Um invasor aqui invadiu a minha sala de aula. Então, quando esses centríolos migram para os polos da célula, eles formam feixes de proteína. Esses centríolos, à medida que ele vai sendo arrastado, ele vai deixando um feixe de proteína. Tá? Esses feixes de proteína são chamados de fuso, ou fibras do fuso, ou fuso acromático, dependendo do livro que você vai trabalhar. Tá? Esses fusos serão importantes para a fixação do cromossomo. Tá? Então, primeiro evento, duplicação do material, condensação do material genético, formação de cromossomos, duplicação dos centríolos. Terceiro evento, migração desse centríolo para os polos da célula, para os polos opostos da célula. Tá? E, por fim, nós temos a desorganização da carioteca. O que seria a carioteca? A membrana do núcleo. Lembrando que estamos falando de célula eucariótica, não de célula procariótica. Tá? Em célula eucariótica, toda célula eucariótica tem o quê? Núcleo. Então, durante o processo de divisão, esse núcleo se desfaz. Tá? A membrana que forma o núcleo se desfaz, a carioteca se desfaz. Então, nós temos aí alguns eventos importantes. Desfez a carioteca, os centríolos migraram e formou o cromossomo, esse é o fim da prófase. E aí inicia uma outra etapa do ciclo celular, que é a metáfase. Na metáfase, eu já tenho os cromossomos totalmente formados aqui, ó. Todos os cromossomos formados. Observe que esses cromossomos, eles se prendem ao fuso, né? Essas fibras do fuso. Então, eu tenho um cromossomo aqui vou desenhar esse cromossomo aqui. Cromossomo aqui, duplicado. Aqui está o cromossomo. E esse cromossomo se prende nas fibras do fuso. Aqui. Correto? Na região equatorial da célula. Então, quando os cromossomos estão totalmente formados e esses cromossomos se prendem ao fuso acromático, esse é a etapa de metáfase. Nessa etapa, veja bem, muito importante isso. Nessa etapa, nós conseguimos visualizar o cromossomo. Tá? Esse cromossomo pode ser visível à microscopia óptica, porque até então a gente só consegue ver DNA em microscópio eletrônico. Quando a célula está se dividindo, já em metáfase, eu consigo visualizar qualquer cromossomo em microscopia comum, microscópio óptico comum. Tá? Então, é uma etapa onde os cromossomos estão totalmente formados. Então, veja bem, o que configura essa etapa? Grau máximo de esterilização dos cromossomos. Segundo, os cromossomos que estão duplicados aqui, né? Aqui eu tenho, vou colocar para vocês aqui só um minutinho, mudar a cor. Aqui eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho outra cromátide. Então, quando eu tenho um cromossomo desse formato aqui, ele está duplicado, né? Esses cromossomos estão dispostos, tá, nos polos opostos das células. Observa só. Nesse período aqui, eles vão se romper, eles vão se separar, as cromátides irmãs. Olha só, eles vão se romper bem no centro aqui, ó. Bem no centro aqui. Então, o que vai acontecer? Os cromossomos estão aqui presos no fuso acromático e no final da metáfase, esse fuso acromático se rompe no meio aqui, ó. No meio aqui. E aí esses fusos vão
puxar esses cromossomos para os polos da célula. Isso vai acontecer numa outra etapa chamada de anáfase. Eu vou pegar para vocês aqui. Na anáfase. O que nós temos na anáfase? Olha, o cromossomo se rompeu ao meio. Eu tenho duas cromátides aqui, elas se romperam. Esse centríolo se rompeu. E cada centríolo puxa a sua metade do cromossomo para os polos. Então, esse centríolo vai puxar para cá e esse centríolo vai puxar para cá. Olha só, no início do processo de divisão celular, no início nós tínhamos 46 cromossomos duplos. Que é esse desenho que eu coloquei para vocês aqui. Quando chega nesse processo aqui, e o cromossomo é dividido ao meio, o centríolo é dividido ao meio, e metade de cada cromátide é puxada para o lado da célula, eu terei, para cada ladinho da célula, para cada polo da célula, eu terei 46 cromossomos. Só que serão 46 cromossomos simples. Não serão duplos mais. Certo? Então, veja, isso é muito importante, gente. Ó. No início do processo, eu tenho 46 cromossomos duplos. Ao final do processo, eu terei duas novas células. Cada uma dessas células também terá quantos cromossomos? 46 cromossomos. Só que esses 46 cromossomos serão 46 cromossomos simples. Colocando o desenho para vocês aqui, cromossomo simples seria assim, ó. Então, eu teria aqui, no início do processo, 46 cromossomos duplos, e no final do processo, cada célula terá 46 cromossomos simples. Como isso acontece? Quando o cromossomo duplo se divide ao meio, pelo centrômero, e os fusos acromáticos vão se encurtando, puxando cada cromátide para o canto da célula, para um ponto da célula. Quando isso acontece, nós teremos a última etapa do ciclo celular, que é a telófase. Tá? O que é a telófase? A telófase nada mais é do que a divisão da célula ao meio. Então, essa célula aqui, essa célula mãe, se divide e forma duas novas células. Essa constrição de divisão, que ocorre aqui, ó, no centro, de fora para dentro da célula, é chamado de citocinese. Tá? Não esqueçam esse nome aí, ó, citocinese. O que é a citocinese? É a constrição da célula. Ela vai encurtando, 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 encurtando. Quando uma membrana encosta na outra, a célula se divide e forma duas células filhas. E aí acontece o evento contrário ao que aconteceu na prófase. Lembra lá, na prófase eu tenho formação de cromossomos. Então, na telófase eu tenho a formação da cromatina. Então o DNA começa a desenrolar. Na prófase, a membrana nuclear é dissolvida. Aqui, a membrana nuclear é refeita, só que em dobro. Observa só. De um lado, eu tenho a formação da membrana nuclear, do outro, eu tenho a formação da membrana nuclear. A célula comprime a região mediana, divide e formam duas novas células filhas. Tá? Lembrando que essas duas novas células filhas são geneticamente iguais à célula-mãe. Qual a diferença? A diferença é que a célula-mãe, os cromossomos eram duplos. Aqui, as células filhas, os cromossomos são simples. Mas lembrando, a carga genética é a mesma. Então, esta célula aqui, ó, é geneticamente igual a essa, que é geneticamente igual a essa. Então, o processo de mitose forma clones naturais.
Tá? Clonase natural. Então, toda célula originada de mitose é uma célula que apresentará a mesma carga genética da célula-mãe. Isso, para um organismo unicelular, como bactéria, por exemplo, é uma forma de reprodução assexuada, certo? Para nós, organismos multicelulares, nada mais é do que uma reposição de alguma célula que morreu. Tá? Só tem uma célula ao lado aqui que morre, a outra célula que sobrevive se divide, e aquela célula que se dividiu ocupa o lugar daquela que morreu. Certo? Então, esse é o processo de mitose. Quanto tempo isso demora? 24 horas para acontecer ao todo. Certo, queridos? Então, na mitose, no final da mitose, que é a fase de telófase, eu tenho a citocinese, que é a divisão do citoplasma ao meio. Lembrando que a citocinese sempre em células animais vai ocorrer de fora para dentro. Em células vegetais é de dentro para fora. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá? A citocinese em células animais ocorre de fora para dentro e em células vegetais ocorre de dentro para fora. Tá? Além da citocinese, eu tenho a formação de duas células filhas contendo o mesmo número genético de carga genética da célula-mãe, porém, só que em formato simples. Eu vou ter cromossomos simples. Formação de duas novas cariotecas, né? Dois novos núcleos, tá? E, no final do processo como um todo, o cromossomo começa a desenrolar e começa a formar cromatina, terminando assim o processo de divisão celular. Aqui, como eu falei para vocês, em células animais, a citocinese ocorre de fora para dentro. Em células vegetais, ela ocorre de dentro para fora. Certo? Essa é uma diferença importante que vocês têm que lembrar. Ok, meninos? Alguma dúvida? Alguma dúvida?